Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outro tópico abordado por Pedro nas suas cartas é a primazia, a importância das Escrituras. Vou ler para você alguns versículos que vão, com certeza, nos ensinar sobre a importância da Bíblia para o nosso crescimento espiritual e para nos prevenirmos dos falsos ensinadores, dos falsos profetas. Vou ler para você o que está em 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar. O apóstolo Pedro aqui faz uso do Antigo Testamento para falar ao seu leitor que Deus testemunhou sobre a salvação em Jesus através do Antigo Testamento. Em 2 Pedro 1, 19, ele disse o seguinte: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E nos versos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Na segunda carta, Pedro lida especialmente com falsos mestres e falsos profetas. E aí o que ele faz? Ele leva a mente do seu leitor para a Bíblia, dizendo o seguinte: a Bíblia é a autoridade máxima. Você precisa comparar aquilo que os falsos profetas ensinam com a Bíblia. E uma outra fonte de autoridade era para eles os ensinos dos apóstolos, que eram, obviamente, com base no Antigo Testamento. Você e eu temos à nossa disposição as duas fontes de autoridade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não temos os apóstolos mais pessoalmente conosco, né? Porque todos já morreram há muito tempo, é óbvio, mas aquilo que os apóstolos disseram sobre Jesus, sobre a relação deles com Jesus, sobre a interpretação que eles fizeram do Antigo Testamento, está à nossa disposição, nos escritos do Novo Testamento, nos Evangelhos em especial. Por isso, amigo ouvinte, quando você e eu nos depararmos com certos ensinamentos, precisamos contrastá-los com a Bíblia. Do contrário, Satanás nos enganará por meio de falsos ensinadores. Mas para que possamos contrastar esses ensinamentos com a Bíblia, é fundamental que saibamos interpretar a Bíblia. E existem alguns princípios básicos, porém muito importantes, que nos ajudam a extrair do texto bíblico aquilo que ele realmente tem a nos oferecer. Primeira dica que eu vou lhe dar para interpretar a Bíblia: ore pedindo a iluminação do Espírito Santo. Segunda dica: considere o contexto do capítulo, do livro bíblico que você está lendo e de toda a Bíblia. Considere o contexto geral e também o contexto mais específico. Você lê um verso, leia os versos anteriores, leia os versos depois, até você chegar à compreensão do todo. Nunca estude um verso ou um capítulo apenas isoladamente. Ele tem um contexto. Terceiro ponto: o que o autor original pretendia transmitir ao seu leitor? É importante você buscar a resposta a essa pergunta. Quarta dica: como que o leitor original entendeu a mensagem? Isso é fundamental. Quando você entende o que o leitor original e como o leitor original entendeu, aí sim você estará apto para dar o outro passo fundamental: aplicar o texto à sua vida. Por exemplo, se você entendeu, entre outras coisas, que em 2 Pedro há uma advertência contra falsos ensinadores e que Pedro levou a mente do seu leitor para a Bíblia, então você entendeu o seguinte: bom, se Pedro diz para eu usar a Bíblia e não aceitar os falsos profetas, se ele disse isso ao seu leitor original, isso significa que eu devo fazer a mesma coisa. Hoje existem falsos profetas, falsas religiões, muitas religiões não têm a verdade, então eu vou confrontar aquilo que a Bíblia diz com aquilo que eles ensinam.
Tu veja, a aplicação correta só vem depois da interpretação correta. Essas são algumas dicas que eu dou a você e eu tenho certeza, Deus vai lhe ajudar no estudo da Bíblia se você for sincero, sincera e desejar continuar aprendendo. Eu aproveito para lhe dar uma dica. Vou lhe indicar um link onde existe um seminário de interpretação bíblica que preparei para você ter acesso, assistir os vídeos. Eu dei 4 aulas e eu tenho a certeza que esse seminário vai lhe ajudar. Acesse leandroquadrosonline.com.br/SIB. S de sabonete, I de inimigo, diríamos assim, B de bola. SIB é a abreviatura de Seminário de Interpretação Bíblica. Leandro Quadros Online.